Shalom, amigos e irmãos. Nós vamos começar agora o capítulo 13 do profeta Jeremias, primeira parte. A primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 11. O tema é a dramaturgia do cinto podre. Aqui, o Senhor faz com que Jeremias faça uma encenação apontando a invasão iminente do cativeiro babilônico para punir a Sodoma, Judá. Então aqui, Jeremias recebe uma ordem para tomar um cinto. Era uma espécie de roupa de baixo que chegava até a coxa, usada junto ao corpo, simbolizando a proximidade de Israel ao coração de Adonai, que é descrito no versículo 11. E também o Senhor ordena para que o profeta esconde-o entre as rochas e depois exige que ele vá lá retirar. Quando então o profeta descobre que o cinto está podre e inútil. Assim foi o relacionamento entre Judá e Adonai. É importante salientarmos aqui que este cinto ele representa uma roupa sacerdotal. Ele representa o sacerdócio. E esse cinto era um cinto provavelmente ricamente adornado, de forma que quando Jeremias andava com este cinto nas ruas, este cinto atraía tanto a atenção das pessoas, que as pessoas aglomeravam em volta do profeta Jeremias, provavelmente para ouvir aquilo que ele teria a dizer. Então o cinto, aquele cinto belo, bonito, adornado que o profeta estava vestido, atraía a visão das pessoas, a atenção das pessoas, e as pessoas chegavam até ele, e aí ele expunha a punição e a invasão do cativeiro babilônico. Vamos começar no versículo 1. Assim me disse Adonai: vai, compra um cinto de linho e põe sobre os teus lombos. E põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. Aqui no versículo 1, o Senhor ordena ao profeta Jeremias para que vista desse cinto de linho, desse cinto ricamente adornado. E ele não deve pôr este cinto sobre a água. Então o cinto representa o sacerdócio. Ou seja, trata da questão espiritual da nação. Ou seja, trata da questão espiritual da nação de Judá. E não metas na água. Trata de purificação. Então o Senhor está dizendo para que a vida espiritual, o sistema sacerdócio, está dizendo para que Judá não seja purificada. Então, o cinto não deve ser colocado na água para purificar. O que isso quer dizer? Quer dizer que Judá estava suja e carente de purificação. Judá estava necessitando de ser lavada e retirada a sua sujeira. Então o cinto representa a vida espiritual que estava contaminada pela idolatria e pelo pecado. Então o Senhor diz: vista desse cinto, mas não a purifique. Versículo 2. O profeta responde: comprei o cinto, segundo a palavra de Adonai, e o pus sobre os lombos. Aqui no versículo 2, o profeta responde à ordem do Senhor, e ele compra o cinto e veste. E aqui no versículo 1, versículo 2, o profeta está agora andando pelas ruas. Ele vestiu o cinto e agora ele anda pelas ruas de Judá e de Jerusalém, atraindo a atenção das pessoas da nação de Judá, para que ele pudesse expor as profecias concernente à punição da idolatria e do abandono à Torá e as consequências desta idolatria e deste abandono.
Versículo 3. Então, pela segunda vez me veio a palavra de Adonai, dizendo... Então aqui, o Senhor primeiro exigiu que ele comprasse um cinto, depois vestisse-o. E agora o Senhor, Adonai, volta a falar novamente com o profeta, pela segunda vez. E agora ele diz, o Senhor, toma o cinto que compraste e que tem sobre os teus lombos. Dispõe-te, vai até o Eufrates e esconde ali na fenda de uma rocha. Então aqui, o Eufrates, no original, na palavra hebraica, é Peré. Esse Peré, ele pode tanto significar o rio Eufrates que atravessa a Babilônia, como também uma região de Pará, que fica próximo a Anatot, a terra do profeta Jeremias, a terra natal do profeta Jeremias. Agora, é interessante observarmos que, profeticamente, este Perá significa Eufrates, ou seja, ali na região da Babilônia. O único problema é que para o profeta ir de Jerusalém até a Babilônia, esse rio Eufrates, daria cerca de 560 quilômetros de distância. E, ao contrário da região da cidade de Pará, ficava a 5 quilômetros de Anatot. Profeticamente nós entendemos que Jeremias foi até a Babilônia e lá ele escondeu ali perto do rio Eufrates este cinto nas fendas das rochas. Mas também pode significar que em vez de ele ter percorrido 560 quilômetros, que humanamente seria quase impossível fazer isso a pé ou a camelo naquela época, pode também ele ter feito esse trajeto para a região, para a cidade de Pará, que ficava a 5 quilômetros de Anatot. Mas, normalmente as traduções todas apontam para o rio Eufrates na Babilônia. Então aqui, o Senhor no versículo 4 ordena ao profeta ir até o Eufrates e ali esconder a cinta nas fendas da rocha. Versículo 5. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como Adonai me havia ordenado. Então, quer seja a 5 quilômetros de Anatot ou a 560 quilômetros de Jerusalém, o profeta então escondeu este cinto belo, adornado entre as fendas da rocha, o que representa uma invasão babilônica eminente sobre Judá. Então, a invasão viria da Babilônia para Judá, do extremo norte ao extremo sul, devastando todo o país. Versículo 6. Passado muitos dias, disse-me Adonai, dispõe-te, vai até o Eufrates e toma o cinto que te ordenei, esconder-se ali. Então agora o Senhor volta a falar a terceira vez com o profeta, agora pedindo para que o profeta fosse até o local e ali retirasse o cinto que ele escondeu nas fendas da rocha. Nas fendas das rochas. Versículo 7. O profeta responde, fui ao Eufrates, ou seja, em Perá. Cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada mais prestava. Então, praticamente, aqui mostra que Judá e o Senhor não havia mais relacionamento e que Judá apodreceria agora na mão dos babilônicos. Seria punido pela idolatria, pela exploração dos pobres, pela corrupção, pela iniquidade, pelas depravações sexuais. E aqui o Senhor agora está levantando a Babilônia para exterminar, para destruir a nação de Judá. Versículo 8. Então me veio a palavra de Adonai dizendo, aqui é Adonai
falando com o profeta pela quarta vez. Versículo 9, assim diz Adonai, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Então aqui o Senhor decreta a destruição da nação, porque agora o Senhor destruiria, o Senhor faria apodrecer a nação de Judá, porque aqui a nação mostrava-se. Aqui a nação estava num ponto de orgulho. Eles eram orgulhosos, estavam na iniquidade, numa depravação, numa moral extremamente calamitosa. E mesmo assim eram orgulhosos. Achavam que o Senhor era indiferente com as práticas da nação, que o Senhor era complacente com as práticas iníquas da nação, que o Senhor procrastinava o juízo sobre a nação. E aqui no versículo 9 o Senhor está dizendo: eu farei apodrecer o orgulho de Judá e a soberba de Jerusalém. O povo estava se achando invencível dentre as nações, se achavam indestrutíveis, e agora o Senhor vai mostrar à nação que Ele, o Senhor, destruirá a soberba da nação. Vamos a este versículo 9 na Bíblia de David Stern, judeu messiânico, que diz: eis o que diz Adonai, desse modo arruinarei quem tornou Judá muito orgulhoso e quem fez Jerusalém excessivamente orgulhosa. Vamos na Bíblia da editora Sefer, versículo 9, assim diz o Eterno: assim também deteriorarei tanto o orgulho de Judá, quanto o ainda maior orgulho de Jerusalém. Aqui é o Senhor executando o que Provérbios diz: o orgulho precede a ruína. O orgulho precede a ruína. Versículo 10. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após outros deuses para o servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. Judá passou a ser inútil, não tinha mais valor. E aqui no versículo 10 está dizendo que Judá tinha perdido o seu valor. Judá tinha perdido o seu valor. Judá tinha perdido o seu valor, de nada mais servia. Judá estava podre como um cinto. E aqui no versículo 10 o Senhor está mostrando a razão por que Judá seria punida. E a razão é, versículo 10, este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras. Então a punição contra a nação era por quê? Porque Judá recusava-se a ouvir Adonai. Perseguia os profetas, matava os profetas. Eles recusaram formalmente Adonai. E aqui está a razão da punição. Recusaram a ouvir as minhas palavras. Note que o versículo 10 está usando uma palavra, maligno. Aqui no contexto hebraico é um substantivo. E aqui no hebraico é ré. Ré, que significa um mal moral ou um mal natural. A prática do mal. Então esse povo estava continuamente na prática do mal. E além disto, ainda recusavam-se a se arrepender através da palavra de Adonai. Vamos ver esse mesmo versículo na Bíblia de David Stern. Causarei ruína deste povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras e vive de acordo com suas inclinações obstinadas e segue outros deuses para os servir e adorar. E segue outros deuses para os servir
e adorar. Ele será como este cinto, totalmente inútil. Vamos ver esse mesmo versículo na Bíblia da editora Sefer. Versículo 10. Junto com o seu povo iníquo, que recusa ouvir minha palavra, trilha o caminho de seu coração obstinado e se voltou para outros deuses, para o servir e adorar, para que venha a ficar tão inutilizado quanto este cinto, que não serve mais para nada. E por fim, versículo 11, que diz: Porque, como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz Adonai, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória, mas não deram ouvidos. Então o cinto, aquele cinto adornado no começo, no versículo 1, ele representava uma comunhão entre Judá e Adonai. Então o cinto mostra o relacionamento, a vida espiritual que Judá tinha com Adonai. Ele fez com que o profeta utilizasse aquele cinto, mostrando uma comunhão, uma intimidade com Adonai. Mas agora Judá estava recusando ouvir o Senhor. Então o Senhor queria que Judá fosse um povo do Senhor, o nome que refletisse o nome do Senhor, que louvasse-o e que testemunhasse a glória perante as nações. Mas o povo recusava-se a ouvir os profetas. Vejamos o versículo 11 na Bíblia de Dave Stern. Como um cinto se ajusta ao corpo do homem, assim fiz toda a casa de Israel e a toda a casa de Judá se ajustarem a mim, diz Adonai, para que eles se tornassem meu povo, dando-me renome e se tornando minha fonte de louvor e honra. Contudo, eles não me ouviram. Vamos ver esse mesmo versículo na Tanakh, da editora Sefer. Pois assim como um cinto envolve a cintura do homem, fiz aderir a mim toda a casa de Israel e de Judá, diz o Eterno, para que pudessem ser para mim um povo amado, um nome respeitado, um louvor e uma glória. Eles, porém, não me escutaram. E assim terminamos essa primeira parte do capítulo 13. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook, na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens expositivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.